Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é 176, é o tema A Matéria. O tema é a matéria. A Gênesis capítulo é sexto, né? Capítulo 6. Então, creio que Galileu mesmo que está dizendo isso aqui, porque é muito profundo, não significa que Kardec não tenha capacidade para isso. Mas é muito profundo o que Galileu está dizendo aqui. Então, eu vou voltar no princípio, né? Na questão de número 3. Então, à primeira vista, tudo, né? Vamos pensar assim, nós vamos mastigar isso aqui até falar chega. Vamos pensar assim que à primeira vista, olhando com os olhos da matéria aqui, com os olhos da carne, olhando com os olhos não de pesquisador, de cientista, de investigador, né? Olhando, enfim, olhando desinteressadamente, sem interesse algum, para ver como são as coisas, né? Às vezes, com todo respeito ao termo, usando esse termo mitológico, às vezes nós pecamos pelo fato de não ter conhecimento das coisas. Porque às vezes ignoramos tantas coisas e mal sabemos que aquilo que nós ignoramos faz parte da natureza de Deus. Então, por exemplo, as pessoas desmatam, né? Vamos usar a mata amazônica, né? A mata atlântica. Então, a Amazônia mesmo, eles estão desmatando tudo. Então, está destruindo um ecossistema, rios, mata, animais, tribos indígenas. Está destruindo a atmosfera, a ionosfera, a estratosfera. Então, está poluindo a camada de ozônio, está destruindo a camada de ozônio. Os raios ultravioletas penetram com intensidade e destrói aqui na Terra, gerando-se câncer e vários outros tipos de doença na humanidade. Você sabe disso? Eu mesmo não sei de nada disso. Então, mas tudo por ignorância, por ganância. Porque as pessoas não estão, essas pessoas não estão preocupadas com os olhos da alma em enxergar naquele ecossistema a natureza de Deus. Luiz, mas há necessidade de você comentar, mas é o esmiuçamento dessa matéria aqui. Você vai ver onde vai parar isso aqui não termina hoje não. Isso aqui vai muitos vídeos falando a respeito desse assunto. Então os peixes, sabe, os insetos, os animais, né? Destrói tudo, destrói a geologia do local, né? O ecossistema.
Você sabe o que significa o ecossistema. Mal sabendo as pessoas que tudo aquilo ali faz parte da natureza de Deus. Mal sabendo aquelas pessoas que tudo aquilo ali, um dia foi, eu vou usar esse termo, foi extraído com todo respeito, mas mal sabendo aquelas pessoas que tudo aquilo ali um dia foi extraído do fluido cósmico universal pelos ministros de Deus e também pelos arquitetos siderais. Porque a partir do momento que os ministros e os arquitetos eles se apossam do fluido cósmico universal, eles dão forma a todo o ecossistema. E quando fala-se no ecossistema, é bom que fique esclarecido isso, que esse ecossistema elaborado pelos ministros e também os arquitetos siderais envolve tanto a parte microbiana, que é o micro, o macro, o visível e o invisível. Deu para você entender? É simples essas coisas. Então, porque tudo encontra-se no fluido cósmico universal. Os ministros e os arquitetos, eles elaboram todo micro, o macro, você entendeu? O invisível e o visível. Então, tudo que nós deparamos extraído do fluido cósmico universal, extraído na forma de fluido, na forma de energia e dado forma pelos ministros e os arquitetos siderais. Então, o cientista, ele ao bater os olhos em uma montanha, devido à experiência, o conhecimento que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, ele consegue calcular quantos milhões de anos tem aquela montanha, aquela protuberância ali, aquele basalto, aquele granito, né? Ele bate os olhos no pico do Himalaia, por exemplo. Ele calcula, ele sabe mais ou menos quantos bilhões de anos tem aquilo ali. Ora, porque ele estudou geologia, da mesma forma aquele que estuda medicina, da mesma forma aquele que estuda química. Então, coloca todos os elementos na mão de um químico para ver se ele ali não te fornece resposta. Pode ser que ele não te forneça naquele momento que você peça, mas depois de alguns dias ele te fornece tudo. Porque ele estudou química. E os físicos, né? E os botânicos, os mineralogistas.
De forma que, por exemplo, os anotei, eu me esqueci aqui agora de uma outra aqui agora, mas não tem problema não. As principais eu já disse. Então, um químico, um botânico, né? Um astrônomo, um físico, né? Ele, ao bater os olhos em tudo que é relacionado ao que ele estudou na faculdade, ele, ele, ele vê com outros olhos, diferente de um leigo. Então é o que aqui Kardec está dizendo. Ó. À primeira vista, por exemplo, à primeira vista, vamos pensar da seguinte forma, para simplificar, né? À primeira vista, a pessoa leiga, ele olha aqui nesse livro aqui, ele só está preocupado com o que está escrito aqui dentro aqui. Agora, o químico, o físico, esse pessoal todo, eles estão preocupados com a matéria a qual foi constituído o livro, né? A tinta, que foi gravada aqui todas as letras, né? A matéria-prima que constituíram o livro, matemática, tudo isso. Porque aqui tem ciência aqui nesse livro aqui, tem várias ciências nesse livro aqui. Às vezes a pessoa olha assim, é um livro, ora, mas é um livro. Então, à primeira vista, olha só para você ver aqui, ó, como que é facinho resolver essas equações. Ó, à primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado. De fato, não há o que pareça à primeira vista. Então você deve fazer também da mesma forma. Você vai lá fora, pega uma pedra e vem aqui e lê. À primeira vista, ó, você fazendo com a pedra. À primeira vista não há o que pareça tão profundamente variado. Pega uma rosa, pega uma formiguinha, pega um pássaro, pega um gatinho, pega um cãozinho. É assim que a gente analisa. Entendeu? À primeira vista, as pessoas não analisam, ó. Que é isso? À primeira vista. O que nos sustenta? Não é o oxigênio? Não. O que nos sustenta é Deus. Vamos largar de ser ignorante. Vamos largar de ser ignorante. O que nos sustenta aqui é o oxigênio. Vamos deixar Deus do lado. Nós não estamos falando nada de Deus. Nós estamos falando da matéria. E matéria é uma coisa, Deus é outra coisa. E o espírito é outra coisa. Então, o que nos sustenta aqui? O que sustenta o espírito na matéria? Aqui agora. Você já parou para analisar quantos milhões de coisas conspira a favor do espírito aqui? Ah, gente, se nós for tratar a respeito disso aqui tudo, não vai acabar esse ano isso aqui, não. Olha só para você ver como que o negócio é interessante. Às vezes a pessoa não analisa. À primeira vista, parece que não há oxigênio aqui no ar, não é? Vê se você consegue respirar aí. Tá, entrou oxigênio, saiu pela boca o gás carbônico. E esse gás carbônico, para onde é que ele vai?
volta lá para a árvore, e a árvore que produziu o oxigênio, ela vai pegar esse gás carbônico e ela vai trabalhar todas essas moléculas como se fosse um filtro, né? Vai purificar tudo e jogar tudo na atmosfera novamente na condição de gás de oxigênio para a negrada aqui respirar, né? Mas à primeira vista ninguém imagina isso, né? Que o pé de laranja, o pé de abacate, o coqueiro, que a mata, que o eucalipto, eles estão nos sustentando aqui. Então, não é só o arroz e o feijão que nos sustenta aqui, não. Tem a água, né? Tem muitas coisas. Ó, o tecido, né? A cadeira que a gente senta, a cama que a gente deita, o lençol, o travesseiro, a coberta. Gente, olha a tua volta. Tudo isso é matéria. Tudo isso é matéria. Aurida de onde? Do fluido cósmico universal. Por quem? Pelo ministro. Qual ministro? Nosso Senhor Jesus Cristo e os arquitetos siderais. Isso, o visível. Visível é o que você está vendo. E o que você não está vendo, que é o invisível? O invisível que encontra-se na erraticidade. Também é a aurida do fluido cósmico universal. E o invisível que encontra-se no microcosmo, que são os seres infinitesimal, ou infinitesimais, infinitesimal. Aqueles que os olhos não conseguem enxergar. Só através do microscópio, também inventado por Galileu Galilei. Porque Galileu Galilei, ele não só inventou o telescópio, ele inventou também o microscópio. Porque o microscópio é um aperfeiçoamento do telescópio para o micro. Porque ele imaginou, ele raciocinou, se existe um macro, deve existir um micro. E também ele acertou nessa teoria. Então analise para você ver. Tudo oriundo. Então você consegue entender que cada ser ele consegue especificar devido ao seu conhecimento, o seu entendimento. Então, aqueles que não têm conhecimento, eles vão destruindo tudo que faz parte da natureza de Deus. Agora, aquele que tem conhecimento, ele já procura cultivar, preservar, né? Porque ele sabe que tem algo além. Então, à primeira vista, né? À primeira vista, só uma caneta. Mas essa caneta foi constituída, ela é constituída de quais elementos? Então, à primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto, quer dizer que não é igual, né? É diferente, nem tão essencialmente distinto, como as diversas substâncias que compõem o mundo. Olha só para você ver.
como as diversas substâncias que compõem o mundo. Aqui, Galileu ele está se referindo às substâncias que existem aqui no mundo. Agora, imagine só tratar das substâncias que há nos universos por toda a eternidade, oriundas do fluido cósmico universal. Agora, é preciso entender também que, mais adiante, nós vamos ficar sabendo disso, que oriundas do fluido cósmico universal, de acordo com o nosso nível evolutivo. Porque até então, nós sabemos, por fontes espirituais, que além do fluido cósmico universal, existem outros fluidos acima do fluido cósmico universal, de acordo com a evolução dos seres nestas regiões onde nós desconhecemos, que esses fluidos eles eles são detentores de propriedades condizente à necessidade evolutiva dos seres que naqueles sistemas, naqueles planetas, naqueles sistemas, naquelas dimensões, naqueles universos, existe. Então, quando se fala em fluido cósmico universal, como sendo o fluido responsável por tudo que nós conhecemos, é lógico que tudo que nós conhecemos no nível que nós nos encontramos. Mas, de um certo nível, você acha que, por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo, você acha que ele tem conhecimento apenas do fluido cósmico universal? Ou você acha que ele tem conhecimento de outros bilhões de outros fluidos muito mais importante que o fluido, mais importante? Muito mais importante que o fluido cósmico universal. É lógico que existem outros fluidos muito mais importantes que o fluido cósmico universal em outras dimensões, em outras paradas no cosmo universal por toda a eternidade. E outra também, esse nome, fluido cósmico universal, esse termo, ele existe apenas para nós aqui. É um termo nosso. Se você chegar em Marte, em Júpiter, Saturno, por exemplo, e se você procurar lá pelo fluido cósmico universal, você não o encontrará pessoas que o conhecem. Por quê? Porque lá ele é tido por um outro nome. Não vamos nós aqui na Terra chegar lá em Marte, que se encontra noutra dimensão. Para você ver, Marte encontra-se noutra dimensão, os habitantes de lá, que faz tudo parte do fluido cósmico universal, essa invisibilidade. Olha para você ver a grandeza. E não parece, né? Então, não queira chegar lá em Marte, Júpiter, Saturno, procurando por H2O lá, que você não vai encontrar H2O, não. Como esses tempos atrás... tá bom, não vou falar, não. Porque se você chega em Marte procurando H2O, que é a água, né, aqui da Terra, lá você não encontrará nas mesmas composições aqui da Terra. Como, por exemplo, se você chega aqui nos oceanos aqui da Terra e se você procura lá por
H2O. Nos oceanos aqui, nos habitantes que residem nos oceanos aqui na Terra, você não encontra H2O lá. A água deles lá tem uma outra composição, mas todas oriundas do fluido cósmico universal, de acordo com a necessidade e a evolução daqueles seres. Porque a água H2O nossa aqui, essa substância, ela é muito pesada, ela não é assim uma substância assim etérea, ela não é uma substância, isso, ela não é uma substância etérea, ela é uma substância assim grosseira, podemos dizer assim. É uma substância, H2O aqui é grosseiro, ela não é etérea. Então você não vai querer transportar 10 litros de água H2O grosseiro aqui da Terra para um planeta igual Marte, onde os seres lá já encontram-se numa condição mais etérea. O alimento deles lá, a água deles lá é de acordo com a composição etérea deles. Agora, para você ver, na condição que eles lá se encontram etéreo, também faz parte da matéria, tudo é matéria. Então nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos dar sequência no mesmo assunto, hein?